Olá, turma do nono B, como é que vocês estão? E aí, tudo certo? Bem, hoje nós temos a nossa aula de português, né? Que está sendo postada excepcionalmente assim, esse horário, porque eu não tive como postar antes para vocês, mas está indo aí, certo? Então vamos lá. Nesse período nós estamos falando sobre períodos. Nós vimos o que são frases, o que são orações e agora estamos trabalhando período. O que é um período? O período nada mais é que o conjunto de orações. Oração é toda frase que tem verbo. Como é que eu sei quando é que existe um período? O período ele aparece quando ele tem o conjunto de orações que termina num ponto. Seja um ponto final, um ponto de exclamação, de interrogação, reticências, todo ponto indica que ali é a finalização de um período. Então, quando nós identificamos onde um período finaliza, nós vamos saber se ele é simples ou se ele é composto. Um período é simples quando ele possui apenas uma oração e é composto quando ele possui duas ou mais orações. Como é que a gente vai saber disso? Através da quantidade de verbos que existe no período. Se existir apenas esse período todo, desse tamanho aqui, só tiver um verbo, esse período será um período simples. Se tiver dois ou mais verbos, esse período será um período composto e eu tenho que saber composto por quantas orações. Então, eu vou ter que analisar o meu período para ver se ele é simples ou composto primeiro, certo? Às vezes a gente vê assim grande e diz logo, é composto. Mas eu digo, não se precipitem. Porque às vezes um período assim é formado de muitos adjetivos, muitos substantivos. E aí quando você vai ver, ele só tem um verbo ou uma locução verbal. Pode acontecer, certo? Então a gente tem que analisar. O que é a locução verbal? Lembram? Quando nós temos dois verbos juntos, sem nada entre eles, e os dois têm um único sentido. Quando há locução verbal, cada locução verbal equivale a um verbo, que equivale a uma oração. Certo? Entenderam até aí, né? Então vamos analisar esse período aqui. Vou trazer vocês mais para perto, para vocês poderem enxergar o período melhor. Olha lá o período. Células-tronco. A medicina é cheia de exemplos de tecnologia que mexeram com o imaginário popular quando foram apresentados ao mundo, né? Realmente, a medicina evoluiu, a ciência em si evoluiu muito, não é? E as células-troncos são algo assim, que povoam, né? Que são assim a base da ideia da tecnologia, não é? Que a partir dela é célula-tronco, porque a partir dela você pode criar várias outras coisas. Órgãos, tecidos. E esse estudo é um estudo muito importante, né? Pode ajudar a vida de várias pessoas. Por isso que é um estudo que ainda hoje permanece, já é comprovada a eficácia em algumas situações, mas ainda permanece. Então, é muito importante. Eu vou passar aqui para vocês um texto sobre as células-tronco, né? É importante que vocês leiam esse texto. É uma matéria pequena, mas que fala e explica um pouquinho a respeito disso. É importante a gente saber. Até futuramente pode ser um tema aí de Enem, né? Quem sabe, porque tem tudo a ver, tá? Com as inovações, a tecnologia. É uma perfeição do mundo da tecnologia, certo? O mundo da tecnologia que nos permite esse trabalho com as células-tronco. Então, aqui tem. A medicina é cheia de exemplos de tecnologia que mexeram com o imaginário popular quando foram apresentadas ao mundo. Então, aqui, já sei que eu tenho um período porque terminou, em ponto. É um período. Não tem nenhum outro ponto no meio dele, tá vendo? Então, como não tem nenhum outro ponto no meio dele, quer dizer que ali naquele ponto é que termina o período. Se houvesse outro ponto ali no meio, eu teria mais de um período e ia analisar de um por um. Como vai ser o parágrafo que eu vou botar para vocês, ó? Vocês vão analisar esse primeiro parágrafo do texto aqui. Tá dando para ver? Ele tá marcado de ponto vermelho, ó. É o que vocês vão trabalhar. Esse primeiro parágrafo do texto, que tá aqui demarcado em vermelho. Será que tá dando para ver? Tá dando para ver? Tá dando para ver. Tira o print aí da sua tela
Eu vou colocar no zap também. Tá vendo? É esse primeiro parágrafo que nós vamos trabalhar sobre as células tronco. Ok? Mas se já quiser tirar um print, tira aí o print da tela. Tá? Bom, e aí vamos ver quantas orações tem nesse período. Para eu poder saber se esse período que está aí é um período simples ou é um período composto. Vamos analisá-lo? Bem, vamos aqui à nossa análise. Eu preciso achar os verbos para identificar os números de orações. Então, aqui no primeiro trecho, a medicina é cheia de exemplos. Qual é o verbo que eu tenho aí? Já falei sobre ele. É pequenininho, mas é o verbo ser. Que verbo é esse? É. Primeiro verbo, tá? Será que tem mais outro verbo? Vamos ver. É cheia de exemplos de tecnologia que mexeram com o imaginário popular. Tem algum outro verbo aí que mexeram com o imaginário popular? Tem? Qual? Isso! Mexeram é verbo. Não, imaginário não vai ser verbo, não, tá? Porque imaginário vem de imaginação e não do verbo imaginar. E aqui popular, mesmo terminando em R, mas é um adjetivo, não é um substantivo não, tá? Lembre de fazer aquela regra que eu disse a vocês. Veja se fica no presente e no passado. Ficando é verbo, não ficando não pode ser. Com o imaginário popular, quando foram apresentados ao mundo? Tem verbo aí? Qual? Ah, uma locução verbal, perfeito. Foram apresentados. Locução verbal. Foram o verbo ir e apresentado o verbo apresentar, né? Então, vocês viram aqui que eu já tenho 3 verbos. No caso, 4, porém 2 deles estão juntos na locução verbal. Então, eu conto como um só. 3 verbos. Então, esse período vai ser um período simples ou composto? Vai ser um período composto. Por quantas orações, pessoal? Composto por 1, 2, 3. Por 3 orações. Então, o período nada mais é que a identificação, o conjunto de frases que termina pontuado, que termina com ponto. A partir do momento que você analisa essas pontuações e vê a quantidade de períodos, você vai ver se o período é simples ou composto. Se for simples, ele só vai ter um verbo, uma oração. Se for composto, ele tem 2 verbos ou mais, 2 orações ou mais. Como é o caso desse aí, que possui 3 orações, ou seja, mais de 3 verbos. Só que 2 deles estão em locução verbal. Ficou claro? Eu espero que sim. Esse primeiro trecho todo vocês vão trabalhar, ó. A medicina é cheia de exemplos de tecnologia que mexeram com o imaginário popular quando foram apresentados ao mundo. Já viram que é um período composto. Tem mais. Foi assim com o transplante de órgãos e com os bebês de proveta. Você sabe o que são bebês de proveta? Proveta é estilo um tubo de ensaios, gente, se eu não me engano. E esses bebês de proveta eram assim chamados, que é a fertilização in vitro, né? A fertilização artificial. Aí eram chamados bebês de proveta, porque pegava o óvulo, o espermatozoide fertilizava no vidro, né? Por isso que era o bebê de proveta. Hoje em dia tem a fertilização, né? Que é feita artificialmente, mas é dentro do organismo da mulher, né? O óvulo e o espermatozoide são colocados no útero da mulher. Antes eles eram fertilizados no vidro e depois era que ia, agora não, né? Bem interessante. Aí vem, foi assim com o transplante de órgão e com os bebês de proveta. Quando uma nova tecnologia se mostra capaz de interferir no curso natural da vida, ela costuma ser recebida de 2 formas, com estranheza ou com fascínio. Veja, 2 formas aí, tem 2 pontos. Então, até ele é um período, tá? É exatamente o que vem acontecendo com as experiências com células-tronco. Esses coringas biológicos que têm o potencial de dar origem a todos os tecidos do corpo humano. Vou colocar aqui para vocês esse trecho que vocês vão trabalhar. Ó. O trecho vai de a medicina
até humano. A medicina até humano. É o trecho que vocês irão trabalhar. Tira o print aí bem bonitinho, ó. A medicina até humano. Faz o print da tela. Eu vou colocar lá o texto todo, ó. Esse é o texto todo, certo? Primeira parte. E segunda parte. Vou colocar lá pra vocês. Segunda parte é o desenho aqui. Termina no desenho. Tá? Na verdade, texto... Aqui já é outro desenho. Esse é só o texto 1. Ó, me enganei, gente. O texto 1 é só esse aqui. Eu pensei que o desenho fazia parte. Ali já é outro texto. Texto 1 é só esse aqui, pequenininho. Ó, que legal. Tá vendo? Opa, que deu uma claridade aqui. Agora. Esse é o texto que fala das células tronco. Bem interessante. Tá? Vale a pena ler, pequenininho. Mas a atividade eu só quero aí de onde está marcado. Olha os pontinhos vermelhos. Aqui, aqui. De a medicina até humano. Vou colocar a atividade aqui no quadro para vocês. Bom, aqui está a atividade. Gente, eu vou fazer um X maior para vocês verem qual é o trecho do texto que eu estou falando, tá? Ó. É só o que está marcado com o X. Ó. De a medicina é cheia de exemplos até humano. Onde está marcado com X? Pronto, viram? A atividade é só esse trecho aí, ó. Diga a quantidade de períodos que existe no trecho marcado do texto. Quantos períodos tem ali? Então, você vai identificar quantos pontos tem, ver até o ponto, certo? Se tem verbo, ali é período. Depois, diga qual é o tipo de cada um, se é simples ou composto. Então, para isso, você tem o quê? Que ver a quantidade de orações de cada um. Então, vou analisar o primeiro. Façam cortes assim, certo? Primeiro, já falei que é composto o primeiro período por 3 orações. Vocês vão fazer o segundo em diante, tá? É uma atividade menor, por quê? Porque vocês vão ter que atualizar as atividades de vocês. Até sexta-feira eu estou recebendo todas as atividades que estão atrasadas. Tem um pessoal aí que não me entregou atividade nenhuma. Eu preciso das atividades. Então, veja aí, corre, avisa para o colega que tem até o dia 31 para pôr em dia essas atividades. Tá certo? Aceita até sexta-feira agora, dia 31. Então, não deixe de fazer. Se tem alguma atrasada, faça. As redações, só recebi 3. Tarará. Não pode deixar de fazer, gente. Texto narrativo precisa escrever. Não tem para onde correr, certo? Não é só interpretar, vocês precisam produzir. E eu passei 2 produções bem simples. Só recebi de 3 pessoas. Eu preciso que vocês façam, escrevam a caneta, porque eu preciso ler. E para eu ler, só a caneta, porque quando vocês tiram a foto de lápis não dá para ver direito, certo? Então, por favor, façam isso. Vou ficar aguardando, tá bom? Façam as atividades, façam essa também. Mandem até sexta, dia 31, viu? Vou estar aguardando. Tchau, tchau.